Shalom de Deus, amadas, tudo bem? Eu sou a Léa Fernandes e esse é o Bíblia Simples. Vamos continuar a nossa leitura cronológica da Bíblia em 365 dias. Estamos no capítulo 21 de Jó. Será que é do homem que eu me queixo? Então Jó respondeu: ouçam com atenção as minhas palavras. Seja esta a consolação que vocês me trazem. Tenham paciência e eu falarei. E havendo eu falado, poderão zombar de mim. Será que é do homem que eu me queixo? Não tenho motivo para ficar impaciente. Olhem para mim e fiquem pasmos e ponham a mão sobre a boca. Porque só de pensar nisso fico apavorado e sinto um calafrio passar pelo meu corpo. Versículo 7. Os maus cantam e se alegram. Como é que os ímpios continuam vivos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Os seus filhos se estabelecem na sua presença e os seus descendentes diante dos seus olhos. As suas casas têm paz e estão livres do medo, e a vara de Deus não os fustiga. Os seus touros geram e não falham, as suas novilhas têm a cria e não abortam. Deixam as suas crianças correr como um rebanho, os seus filhos saltam de alegria. Cantam com tamborim e harpa e alegram-se ao som da flauta. Passam os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. E são estes os que se dirigem a Deus dizendo: deixe-nos em paz, não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? E o que ganhamos se lhe fizermos orações? Vejam que não provém deles a sua prosperidade. Longe de mim o conselho dos ímpios. Versículo 17. Que Deus castigue os ímpios. Quantas vezes se apaga a lâmpada dos ímpios? Quantas vezes lhes sobrevém a destruição? Quantas vezes Deus, na sua ira, os faz sofrer? Quantas vezes são como a palha diante do vento e como a poeira que é levada pela tempestade? Vocês dizem que Deus reserva o castigo do perverso para os filhos dele, mas é o perverso que Deus deveria punir para que o sinta. Seus próprios olhos devem ver a sua ira, a sua ruína, que ele beba do furor do Todo-Poderoso. Porque depois de morto e acabada a contagem dos seus meses, quem interessa a ele a sua casa? Será que alguém pode ensinar algo a Deus, a ele que julga os que estão nos céus? Um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, com seus baldes cheios de leite e os ossos repletos de tutano. Outro, ao contrário, morre com o coração cheio de amargura, não havendo provado o bem. Juntamente jazem no pó, onde os vermes os cobrem. Vocês querem me consolar com as palavras vazias? Eis que eu conheço os pensamentos de vocês e os planos injustos que fazem para me prejudicar. Porque vocês perguntam: onde está agora a casa do príncipe? Onde ficou a tenda em que moravam os ímpios? Será que vocês nunca interrogaram os que viajam? E não levaram em conta as declarações que o mal é poupado no dia da calamidade e é socorrido no dia do furor? Quem lhe jogará na cara o que ele fez? Quem o fará pagar pelo que fez? Finalmente é levado à sepultura, e sobre o seu túmulo se faz vigilância. A terra do vale que o cobre é leve. Todos os homens o seguem, assim como são inumeráveis os que foram adiante dele. Como então vocês querem me consolar com palavras vazias? Nas respostas de vocês só há falsidade. Capítulo 22. Então Elifaz, o temanita, tomou a palavra e disse: pode o homem ser de algum proveito para Deus? Não, o sábio só é útil a si mesmo. Será que Todo-Poderoso tem interesse em que você seja justo? Será que ele tem algum lucro se você for perfeito em todos os seus caminhos? Ou será que é por causa do seu temor a Deus que ele o repreende ou entra em juízo contra você? Não é fato que é grande a sua maldade? É incalculável a sua iniquidade? Porque sem motivo você exigiu penhores do seu irmão e despojou das roupas os que estavam seminus.
Você não deu água ao cansado, e ao faminto você se recusou a dar pão. A terra pertencia ao homem poderoso, e só os privilegiados moravam nela. Você despediu as viúvas de mãos vazias, e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso você está cercado de laços, e repentino pavor toma conta de você. Está submerso por trevas que impedem você de enxergar, e pelas águas transbordantes que o cobrem. Você quer seguir os ímpios? Versículo 12. Não está Deus nas alturas do céu? Olhe para as estrelas mais altas. Que altura! E você diz: o que é que Deus sabe? Será que ele pode julgar através de densa escuridão? Grossas nuvens o encobrem, de modo que não pode ver. Ele só passeia pela abóboda do céu. Você quer seguir a rota antiga que os iníquos percorreram? Estes foram levados antes do tempo. Uma torrente arrastou os seus alicerces. Diziam a Deus: deixe-nos em paz, e perguntavam: o que pode fazer-nos o Todo-Poderoso? Contudo, foi Deus quem encheu de bens a casa deles. Longe de mim o conselho dos ímpios. Os justos veem a destruição deles e se alegram. O inocente zomba deles, dizendo: na verdade, os nossos adversários foram destruídos e o fogo consumiu o resto deles. Versículo 21. Portanto, reconcilie-se com Deus. Portanto, reconcilie-se com Deus, viva em paz com Ele, e assim lhe sobrevirá o bem. Aceite a instrução que vem da boca de Deus e guarde as palavras dele em seu coração. Se você se converter ao Todo-Poderoso, será restabelecido. Se afastar da sua tenda injustiça e lançar ao pó o seu ouro, o ouro de Ofir, entre pedras dos ribeiros, então Todo-Poderoso será o seu ouro e a sua prata escolhida. Então você encontrará prazer no Todo-Poderoso e levantará o seu rosto para Deus. Você fará oração e Deus o ouvirá, e você pagará os seus votos. Se você projetar alguma coisa, ela lhe será bem-sucedida, e a luz brilhará em seus caminhos. Se forem humilhados, você dirá: para cima, e Deus salvará o humilde. Livrará até que o que não é inocente. Sim, será libertado, porque você tem as mãos limpas. Capítulo 23. Resposta de Jó. Quem dera eu soubesse onde encontrar Deus. Então Jó respondeu: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado. Apesar de a minha mão reprimir o meu gemido, quem dera eu soubesse onde encontrá-lo. Então me chegaria ao seu tribunal, exporia diante dele a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Saberia com que palavras ele me responderia e entenderia o que ele fosse me dizer. Será que ele discutiria comigo segundo a grandeza do seu poder? Não, ele me atenderia. Ali o homem reto apresentaria sua causa diante dele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Versículo 8. Deus sabe o meu caminho. Se me adianto, Deus não está ali. Se volto para trás, não percebo. Se ele age à minha esquerda, não o vejo. Se ele se esconde à minha direita, não o enxergo. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, eu sairia como ouro. Os meus pés seguiram as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento dos seus lábios nunca me afastei. Escondido no meu íntimo as palavras da sua boca. Versículo 13. Deus cumprirá o que está ordenado ao meu respeito. Mas se Deus resolveu alguma coisa, quem o pode convencer a mudar de ideia? O que ele quer, isso fará, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem planejado. Por isso, fico apavorado na sua presença, e quando penso nisso, tenho medo dele. Deus é quem fez o meu coração esmorecer, o Todo-Poderoso me encheu de pavor, porque não estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre meu rosto.
Capítulo 24. Os maus roubam. Por que o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento? E por que os que o conhecem não veem tais dias? Há os que removem os marcos de divisa, roubam os rebanhos e os apacentam. Levam o jumento que pertence ao órfão e, como penhor, ficam com o boi da viúva. Desviam do caminho os necessitados e os pobres da terra, todos têm de se esconder. Versículo 5. Os pobres são explorados pelos maus. Como jumentos selvagens no deserto, os pobres saem para o seu trabalho à procura de alimento. Em campo aberto encontram comida para eles e para seus filhos. Cortam o seu pasto no campo e apanham as uvas que ficaram nas vinhas dos ímpios. Passam a noite nus por falta de roupa e não têm cobertas contra o frio. São encharcados pelas chuvas das montanhas e, por falta de abrigo, abraçam-se às rochas. Órfãozinhos são arrancados do peito e dos pobres se toma penhor. Os pobres andam nus, sem roupa, e, famintos, carregam os feixes. Entre os muros desses perversos espremem o azeite, pisam as uvas no lagar, enquanto padecem sede. Desde as cidades gemem os que estão para morrer, e a alma dos feridos pede socorro. Mas Deus não considera isso anormal. Versículo 13. Perversos, assassinos, adúlteros, ladrões. Os perversos são inimigos da luz, não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. O assassino se levanta de madrugada, mata o pobre e o necessitado, e de noite se torna ladrão. O olho do adúltero aguarda o crepúsculo, dizendo: ninguém me verá, e cobre o rosto. Nas trevas, ladrões invadem as casas, mas de dia ficam escondidos, não querem nada com a luz. Pois amanhã é para todos eles como sombra de morte, mas os terrores da noite lhes são familiares. Versículo 18. Deus atenta ao perverso. Os perversos são levados rapidamente na superfície das águas. A porção deles na terra é maldita, e por isso já não andam pelo caminho das vinhas. A seca e o calor desfazem as águas da neve. A sepultura faz o mesmo com os que o pecaram. A mãe se esquecerá deles. Os vermes os comerão com gosto. Nunca mais haverá lembrança deles. A injustiça será quebrada como uma árvore. Maltratam as estéreis que não têm filhos e não fazem o bem às viúvas. Mas Deus, por sua força, prolonga os dias dos valentes. Eles se veem em pé quando desesperavam da vida. Ele lhes dá descanso e nisso se apoiam, mas os olhos de Deus são atentos aos caminhos deles. São exaltados por breve tempo, depois passam, colhidos como todos os demais. São cortados como as espigas do trigo. Se não é assim, quem me desmentirá e anulará as minhas palavras? Aqui terminamos mais uma leitura. Continuamos amanhã no capítulo 25.